Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 34 e o versículo 4, amém? Salmos, capítulo 34 e o versículo 4. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, vou deixar um louvor, amém? Que eu creio que Deus vai falar com vocês através da palavra e através do louvor também, amém? Salmos, capítulo 34 e o versículo 4. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que quando eu e você busca, meus irmãos, e você tem resposta, meus irmãos. Quando eu e você, meus irmãos, faz a vontade de Deus, meus irmãos, e você tem resposta, meus irmãos. Porque aquele que busca, meus irmãos, encontra. E aquele que bate, a porta se abre, meus irmãos. Que quando você buscamos, meus irmãos, quando você adoramos esse Deus maravilhoso, quando você fazemos a vontade dele, meus irmãos, ele faz a nossa, meus irmãos. E Deus hoje nessa tarde, meus irmãos, é resposta para mim e para a tua vida, meus irmãos. Porque Deus ele é fiel, meus irmãos. Mas para isso, meus irmãos, você tem que buscar, meus irmãos. Porque Deus não dá nada de graça a ninguém não, meus irmãos. Para Deus dar água a mim a você, mas a gente tem que buscar, a gente tem que fazer a vontade dele, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, e você venha buscar, meus irmãos, para ter resposta da parte de Deus. Porque Deus, para entregar algo para mim, para você, meus irmãos, não é de qualquer jeito, não. A gente tem que buscar, meus irmãos. A gente tem que insistir. A gente tem que persistir, meus irmãos. Tem que perseverar. Porque Deus, ele dá, meus irmãos. Mas a gente tem que buscar, a gente tem que pagar preço. E quando a gente busca, meus irmãos, a gente, né? A gente tem resposta, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, Deus hoje, meus irmãos, está respondendo a mim e a você, meus irmãos. Porque Ele sabe que você buscamos, meus irmãos. Ele sabe que vocês somos verdadeiros adoradores, meus irmãos. E é por isso, meus irmãos, que Deus hoje, nessa tarde, está trazendo resposta para mim e para você, meus irmãos. Porque Ele sabe que você buscamos, que você adoramos, que você, né, fazemos a vontade dEle, meus irmãos. Nessa tarde, meus irmãos, Deus está trazendo resposta para mim e para você, meus irmãos. Porque Ele sabe que você buscamos. E aquele que busca, meus irmãos, encontra. E nessa tarde, meus irmãos, Deus é resposta na minha e na tua vida, meus irmãos. Tome posse dessa palavra. Agora vou deixar um louvor, que eu creio que Deus vai falar com vocês também através de louvor. Amém? Amém, meus irmãos? Sonhos e planos desabaram, projetos se foram e você, prostrada ao chão sem esperança, a sofrer. Esquecendo as promessas que eu te fiz um tempo atrás. Em teus lábios só lamento e nada mais. Mas não te esqueci. As promessas em tua vida eu irei cumprir. Eu não mudo, eu não falho, o poder é meu. Vou ressuscitar teu sonho, sou teu Deus. Eu estou contigo para te defender, eu estou contigo para te socorrer. Não temas se todos te desampararão, confundo os homens por amar você. Essa noite escura breve vai passar, um novo dia pra você faço raiar. Não temas que eu te sustente e te digo, eu sou Jeová. Jeová Rafa, sou o Deus que cura. Jeová Jirei, providência eu sou. Jeová Nissim, sou a tua paz. Jeová, tua bandeira eu sou. O grande Shaddai, Senhor dos exércitos. Sou o Deus de longe e também de perto. Pra te dar vitória eu faço como eu quero. Eu sou o Senhor. Eu sou Deus de Israel, o Eloí, Emanuel, Supremo Rei do Universo. Mando em tudo, meu trono é o céu. Sinta minha glória, sinta o meu poder. Eu estou agindo, pode receber. A tua vitória determina agora. Você vai vencer, vencer, oh glória. Deus hoje, meus irmãos, nessa tarde, está determinando a minha e a tua vitória, meus irmãos. E ninguém pode impedir, meus irmãos. A minha e a tua vitória está chegando, meus irmãos. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender, meus irmãos. E tudo que Ele prometeu na minha e na tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. Porque hoje é tarde, meus irmãos, de vitória.
para mim e para você, meus irmãos. Hoje é tarde de bênção, meus irmãos. E tome posse, meus irmãos, da vitória de Deus na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque Deus hoje, meus irmãos, é tarde de bênção, é tarde de milagre, meus irmãos. Deus hoje está entregando aquilo que você tanto almeja, meus irmãos, aquilo que você tanto busca. Porque Ele sabe que você buscamos, Ele sabe que vocês são os verdadeiros adoradores. E é por isso que hoje, nessa tarde, meus irmãos, Deus está entregando o que é meu e o que é teu, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. O que Ele prometeu para mim e para você, meus irmãos, nessa tarde tome posse. Porque o que é meu e o que é teu, meus irmãos, ninguém pode tomar, meus irmãos. Porque o que é meu e o que é teu é meu e teu, meus irmãos. E ninguém pode tomar, ninguém pode pedir, meus irmãos, chegar até a mim, até você. E tome posse, meus irmãos, dessa palavra. Porque hoje, meus irmãos, é tarde, meus irmãos, de vitória de Deus na minha e na tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos, Deus Ele é justo. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra, né? E fico todos com Deus e a paz do Senhor. Tenham uma boa tarde e um ótimo início de semana.